Duke Clyon e Tanana ficaram de frente um para o outro, se preparando para a batalha. Clyon disse que estava pronto e que ela poderia atacar primeiro. Enquanto isso, El flutuava no ar, concentrando sua atenção no príncipe. Ele deixou claro que seria seu oponente, manipulando impressionantemente a mana ao seu redor para fortalecê-la para seu próximo ataque. Com intensa concentração no campo de batalha e no príncipe, El declarou que deveriam começar. Isso desconcertou o príncipe. El também o lembrou de que já o havia avisado para não olhar para sua mãe com seus olhos sujos e vis. Como o príncipe ignorou esse aviso, El não pôde perdoá-lo. Silfir gritou o nome de seu filho de baixo, fazendo El se virar e perguntar à sua mãe o que ela queria. Ela implorou a ele para deixar para lá e se afastar, pois era muito perigoso confrontar e lutar contra o príncipe. El ouviu atentamente sua mãe e a tranquilizou, dizendo que não deveriam se preocupar, porque ele já tinha um plano. Ele explicou que também seria muito perigoso deixar o príncipe impune. Em seguida, ele mudou seu foco para os soldados no chão, junto com o duque e o príncipe no campo de batalha. Ele ergueu a mão e invocou seu feitiço Infinity Magic Arrow mais uma vez. Muitas pequenas flechas apareceram no céu sob o símbolo do infinito, mirando o príncipe e seus guardas. Eu sabia que um guerreiro que alcançou o nível de mestre de espadas treinou seu corpo para agir como uma armadura, e não se comportaria como o de uma pessoa comum ou mago. Com um gesto suave, El comandou as flechas de sua magia para choverem sobre seus oponentes. Os guardas se defenderam segurando as mãos acima de suas cabeças e se abaixando ligeiramente para se protegerem das flechas. No entanto, El percebeu que esse ataque não tinha a intenção de causar danos significativos, mas sim de perturbar rapidamente sua formação. Ele conjurou um grande martelo e atacou o príncipe para desorientá-lo. O príncipe só pôde se maravilhar enquanto El aparecia subitamente diante dele e o atingia com um golpe poderoso e crítico. El balançou seu martelo diretamente no príncipe, enviando-o voando para longe, invisivelmente infligindo danos. No final, o príncipe e seus guardas estavam deitados no chão sangrando e gemendo devido às graves lesões que sofreram. El descansou seu imenso martelo no ombro, percebendo que esse ataque deveria ter causado ferimentos internos significativos ao príncipe. Ele sabia que ferimentos externos poderiam ser facilmente curados com magia divina, mas os ferimentos internos levariam mais tempo para serem curados com sucesso. Duke Clyon ainda estava envolvido em combate com Tana, mas ainda conseguiu perguntar ao ver o príncipe derrotado como ele estava se saindo. Duke Clyon queria ajudar o príncipe, mas também percebeu que, se fosse distraído por apenas um segundo, estaria seriamente em perigo, já que Tana era uma adversária honrosa para ele. Tana ganhou vantagem na luta, empurrando o Duque para uma posição defensiva. Justo quando parecia que Tana venceria a batalha, El ordenou que ela parasse e voltasse para o espaço interdimensional. Tana imediatamente entendeu o comando de seu mestre e indicou isso com um breve olhar para cima de seus olhos, através da fenda em seu capacete. Tana brilhou e estava prestes a desaparecer no espaço interdimensional quando o Duque gritou que não a deixaria escapar tão facilmente e lançou outro ataque. Muitas pequenas lâminas de espada mágicas apareceram ao redor dele mirando em Tana, que ainda estava no processo de desaparecer. As espadas do Duque voaram em uma velocidade relâmpago em direção a ela e a atingiram em todo o corpo. Houve um golpe crítico em seu braço, fazendo-o cair e se chocar contra o chão. O Duque riu com satisfação ao perceber que seu ataque teve efeito no golem. No entanto, nem mesmo um segundo depois, o braço de Tana reapareceu em seu corpo. Ela o moveu para garantir que estivesse devidamente preso. O Duque parecia um tanto surpreso e não pôde deixar de praguejar. Tana brilhou mais intensamente e desapareceu, como El havia ordenado. Embora o Duque admitisse a derrota nesta batalha, ele riu por um momento, suspirou aliviado e teve que admitir que pensou que a tinha derrotado com o último ataque, apenas para perceber que ela tinha desaparecido num piscar de olhos. Então, o Duque olhou para El, que segurava a moeda da memória em sua mão. El extraiu as memórias da moeda e criou uma cópia na forma de uma pequena esfera. Ele olhou para a esfera recém-criada e explicou que destruiria a moeda, mas havia feito uma cópia antes. Enquanto o príncipe inconsciente estava deitado ao fundo, sofrendo, sangrando e gemendo no chão, El afirmou que tudo o que ele tinha feito estava contido nesta magia da memória.
Ele enfatizou que não hesitaria em espalhar essa informação por todo o reino, ou até mesmo por todo o continente, se o duque ou sua família tentassem prejudicá-lo novamente. Sua mãe e irmãs correram até ele, aliviadas por tudo ter dado certo e por ele não estar ferido. El se virou para o Duque Claion e se desculpou pelo transtorno e inconveniente. Enquanto usava sua magia e as runas de seu feitiço de teletransporte apareciam ao seu redor, ele disse ao Duque que esperava que nunca mais se encontrassem como inimigos e se despediu. O Duque ainda mal podia acreditar que El era verdadeiramente o vilão e só conseguia encará-lo com espanto enquanto o via se teleportar com sua família. Duque Claion não era uma pessoa má, e também admitiu que El era verdadeiramente um gênio, desejando tê-lo conhecido sob circunstâncias diferentes. Enquanto observava cuidadosamente o campo de batalha e via os cavaleiros feridos, ele ponderou como explicar a situação e planejar os próximos passos. O incidente na residência do Marquês foi posteriormente encoberto. No entanto, a notícia da aparição de um mago muito jovem em seu golem de cavaleiro dourado, tão poderoso quanto um grão-mestre, espalhou-se por todo o continente, sendo comentado em todas as nações. Foi uma estreia chocante para El neste mundo. Algum tempo se passou, e El e sua família se instalaram em uma nova casa pequena na beira de uma montanha, passando algum tempo em paz e tranquilidade, sem tiranos ávidos por poder. O sol brilhava, a fumaça subia da chaminé e a atmosfera geral era extremamente calma. El batucou o indicador na mesa, contemplando o que faria a seguir, enquanto tentava guardar um livro em sua bolsa de subespaço. Ele percebeu que havia literalmente destruído a propriedade dos Einhart, derrotado seu tio e avô, e infligido ferimentos graves internos e externos ao príncipe. Ele reconheceu que havia cometido esses crimes e não seria capaz de voltar para Banzar, onde originalmente pretendia ir com sua mãe, sem causar mais danos. El abriu a janela e viu o sol brilhante lá fora. Ele nem mesmo poderia culpar o reino se o perseguissem e o matassem aqui e agora. No entanto, ele sabia que eles nunca fariam isso porque ele ainda tinha sua magia da memória, que poderia provar suas ações sombrias. Além disso, enquanto ele ficava junto à janela e desfrutava da tranquilidade, ele percebeu que havia aprendido muito durante a luta. Seu tempo de lançamento de feitiços, o tempo que ele precisava para preparar seus feitiços e sua habilidade de combinar feitiços, eram melhores do que qualquer outro mago no continente. Ele também estava confiante de que se tornaria ainda mais forte se aprendesse alguns feitiços de suporte. Ele também reconheceu o incrível potencial de Tana, seu golem cavaleiro dourado. Ele recordou que havia conseguido superar até mesmo o grão-mestre Duque, e brevemente ganhar a vantagem. Os últimos 5 anos de trabalho árduo que ele havia investido em suas habilidades e em seu golem não tinham sido em vão e finalmente dariam frutos. Realmente valia a pena colocar tanto esforço em si mesmo e em seu golem. Ele sabia que se conseguisse produzir mais deles, poderia conquistar o mundo inteiro com um exército assim. No entanto, ele também estava ciente de que levaria 3 anos para criar tal golem, e o custo dessa produção era muito alto e não poderia ser facilmente suportado. Além disso, El percebeu que a lição mais importante que aprendeu na batalha contra o Marquês e seu filho foi que o poder de um grupo supera o de um indivíduo, e que havia coisas que ele não poderia lidar sozinho. Em tais casos, ele precisava aceitar ajuda. Após a luta, enquanto os rumores sobre El se espalhavam pelo mundo, muitas nações começaram a contratar pessoas para procurá-lo. El estava certo de que algumas dessas pessoas não eram necessariamente amigáveis e tinham intenções maliciosas. Ele apoiou o rosto nas mãos, contemplando que precisaria se desenvolver ainda mais antes que essas pessoas pudessem alcançá-lo. No entanto, ele ainda não sabia como conseguir isso. De repente, houve uma batida na porta, e quando El se virou, sua mãe perguntou se podia entrar. Ele disse que sim, convidando-a para seu quarto. Ela entrou junto com suas 2 irmãs, Serena e Kaina. Serena e Kaina pareciam relativamente felizes, mas sua mãe parecia um tanto agitada e tinha uma expressão triste. El perguntou o que estava errado, sabendo que desde o incidente todos estavam um pouco desconfortáveis e precisavam de tempo para digerir o que havia acontecido. Sua mãe brincou nervosamente com as mãos e perguntou hesitante ao filho há quanto tempo ele estava tão forte. Ela explicou que havia escondido sua força porque sabia que ninguém acreditaria que ele poderia ter alcançado tal nível em uma idade tão jovem.
Ele também disse à mãe que tinha medo de colocá-la em perigo se as pessoas erradas descobrissem o quão poderoso ele realmente era. Ele não queria revelar mais para sua família, nem mesmo que tinha vivido outra vida em um mundo diferente. Então, El simplesmente disse que ainda era seu único filho, apesar de ter um poder incrível. Sua mãe acreditou nele e suavizou seu rosto entristecido. Ela percebeu que, apesar de tudo, ele ainda era seu filho. O filho que ela havia criado e que vinha de seu amado marido. Ela se desculpou com uma expressão feliz e disse que sentia muito por tratá-lo de maneira diferente, sem saber que ele tinha suas próprias razões. El tentou animar ainda mais o clima, brincando sobre o que ela pensaria se ele ganhasse muitos fãs compartilhando e revelando sua identidade como um gênio em magia. Sua mãe riu e disse para ele permanecer humilde, com um sorriso no rosto. El continuou a brincar com sua mãe, dizendo a ela e suas irmãs que tinha algo importante para discutir com eles. Eles ficaram curiosos e olharam para o irmão perguntando o que era tão importante que ele queria discutir com eles. Devido ao incidente na propriedade da família Einhardt, pelo qual ele era responsável, El explicou que não podiam mais voltar para Banzar. Ele apontou para um local no mapa e disse que estava pensando no que deveriam fazer. Ele explicou que havia um total de 5 reinos a oeste do continente siriano, e muitas torres de magos existiam naquela região. Além disso, continuou explicando que o oeste estava dividido em muitas nações menores, que, com algumas exceções, eram nações mais fracas, sem muitas torres de magos. El disse com um sorriso radiante e cheio de entusiasmo que planejava criar sua própria torre mágica lá. Kaina estava um tanto confusa e perguntou se tinha ouvido corretamente que ele queria criar sua própria torre mágica. Ela explicou a ela que seria uma torre semelhante àquela que tinham em sua cidade natal, onde o mestre da torre costumava morar. Ele explicou ainda à sua família que apenas mágicos de nível 7 seriam capazes de criar tal torre mágica, e uma torre desse tipo seria forte o suficiente para matar milhares de soldados em uma guerra, caso uma eclodisse. Consequentemente, nações estariam dispostas a investir muito dinheiro em tal projeto de construção. Kaina ficou maravilhada com a ideia, enquanto sua irmã perguntou a El onde ele pretendia construir tal torre. Ela apontou novamente para o mapa e mostrou à sua família um lugar pequeno chamado Reino de Toan. O reino de Toan era grande, com terras férteis, uma grande população e uma força militar mais forte do que seus países vizinhos. Ele elogiou, dizendo que era uma nação forte, mas ainda não possuía uma torre de mago. El mencionou que as terras ao redor eram habitadas por monstros, e os moradores sofriam perdas significativas a cada ano, especialmente em um local chamado Vale Manticore. El disse que, se oferecessem para destruir esse local para o reino de Toan, eles certamente apreciariam o gesto. Sua mãe perguntou se ele tinha mais a dizer e contemplou o que pensaria da proposta. El continuou dizendo que o rei era uma boa pessoa, e os aristocratas ao seu redor confiavam e acreditavam nele. No entanto, ele também admitiu que os príncipes estavam em disputa entre si, algo que o rei não conseguia resolver. A mãe de El perguntou se isso era um problema, ao qual El respondeu que não era nem bom nem ruim, mas irrelevante para seu plano. Ele sabia que os príncipes eram magos interessados no poder, mas também mencionou que uma torre de mago normalmente não se envolveria em assuntos políticos. Então isso não importava. O principal problema que precisariam resolver para que seu plano funcionasse eram os monstros que viviam no Vale Manticore e na Floresta Orc nas proximidades. El tinha certeza de que a força militar do reino de Toan seria suficiente para lidar com a Floresta Orc, mas se concentrassem todas as forças lá, não conseguiriam lidar com o Vale Manticore. Portanto, El explicou que assumiria esse vale, e se tivesse sucesso poderia expandir a influência do reino. Kaina, a mãe de El e Serena, ficaram na sala pensando. Kaina reuniu coragem e foi a primeira a perguntar a seu irmão se também poderiam encontrar um mestre para ensiná-la em esgrima. El teve que admitir que isso também deveriam buscar, e embora pudesse mostrar algumas técnicas de respiração, já que não era um mestre em esgrima, não poderia oferecer mais assistência. Então, ele disse que certamente encontrariam um professor adequado, considerando a presença de uma forte força militar. Kaina ficou radiante e agradeceu a ele. No entanto, Serena também queria ficar mais forte e pediu a seu irmão para ajudá-la e continuar a ensiná-la com as mãos juntas. Ela explicou que se sentira muito fraca durante os eventos na propriedade da família Einhardt.
Originalmente, ela pensou que poderia se defender, mas quando viu El lutando contra o Marquês e seu filho, percebeu que não era tão forte quanto imaginava. Com determinação e ambição, expressou o desejo de se tornar mais forte. Isso surpreendeu El, mas também o deixou radiante e feliz. Ele queria atender ao pedido de sua irmã com prazer. Sua mãe também afirmou que queria ficar mais forte e pediu para ser ensinada por ele. Todos olharam para El, expressando felicidade ao compartilhar o desejo comum de se tornarem mais fortes. Então ele aceitou seus pedidos alegremente. Depois era hora de deixar sua aconchegante casa e se preparar para a próxima aventura, viajar para o reino de Tolian. Sons fracos eram ouvidos. O rei do reino de Tolian estava fora com um guarda e parou no meio do caminho ao ouvir os sons. Ansiosamente olharam para a esquerda e para a direita para encontrar a causa. Um dos guardas alertou o rei para ter cuidado, informando-o de que a taxa de monstros nesta floresta estava mais alta do que nunca. Preocupado, o rei se perguntou se os civis continuariam em perigo sob tais circunstâncias e se não haveria um herói que pudesse salvá-los. De repente, uma sombra negra e macabra na forma de um demônio apareceu diante deles, observando-os. No entanto, o rei e seus guardas continuaram seu caminho, apesar da floresta perigosa e dos sons. Eventualmente, chegaram a um penhasco de onde tinham uma bela vista do reino de Tolian, que estava no meio da água, cercado por uma espécie de pequena montanha com um pequeno porto e uma ponte para o continente. O rei sentou-se à beira do penhasco, profundamente pensativo, quando de repente outro homem se aproximou dele por trás. Era o Duque Lias, um amigo do rei, que perguntou o que ele estava ponderando, se estava preocupado e se havia algum problema. O rei, olhando preocupado, explicou a seu amigo Lias que estava pensando em seus 3 filhos. Ele descreveu como o conflito entre eles sobre quem deveria ser seu sucessor piorava a cada dia, e ele temia que um dia seu reino sofresse por causa dessa discórdia. Lias ajoelhou-se diante de sua majestade, tentando confortá-lo. Disse que assim como a chuva cai ao chão e nutre a terra, ele tinha certeza de que esse conflito entre seus filhos de alguma forma fortaleceria e uniria o reino. Ele explicou ainda que acreditava que o rei deveria nomear seu 3º filho, o príncipe Judmion, como o príncipe herdeiro para o bem do reino. Ele queria discutir se deveria escolher o primeiro príncipe, príncipe Maxel, ou o segundo príncipe, príncipe Cran, como o príncipe herdeiro. O rei o interrompeu com um suspiro. Ele sabia que Maxel tratava as pessoas como objetos, e sua personalidade não era boa. Era terrível e violenta. Ele também estava ciente de seu segundo filho, Cran, que tinha qualidades semelhantes às de Maxel, embora não tão explicitamente exibidas. Ele teve que admitir que nenhum dos dois era adequado para ser rei. Em vez disso, o rei reconheceu que Judmion, seu 3º filho, era um líder caloroso e amigável, que seus súditos mereciam e a quem ele preferiria nomear como rei, para o bem-estar deles. Infelizmente, 90% dos aristocratas apoiavam ou o primeiro filho Maxel, ou o segundo filho Cran. Alguns apoiavam Judmion, e repórteres incluíam o mais alto mestre de espadas e líder da guarda real, o capitão Duque Lias, bem como o mestre de espadas da cidade capital, o capitão Conde Lumil. Isso proporcionava um equilíbrio entre os 3 filhos, já que 2 líderes da Ordem dos Cavaleiros estavam do lado de Judmion. No entanto, o rei nem queria pensar no que aconteceria se os primeiros e segundos príncipes se opusessem ao irmão mais novo e tentassem derrubá-lo. A simples ideia doía em sua cabeça. Devido a esse conflito de sucessão, o rei não conseguia se concentrar tanto nos assuntos do estado quanto gostaria. E os monstros continuavam a sair da floresta, atacando seus súditos sem parar. O rei segurou a cabeça e tentou não perder a compostura em meio a todos os pensamentos. Ele sabia que precisava lidar com os assuntos do estado e ao mesmo tempo ficar de olho nos monstros. De repente, o rei percebeu que estava falando consigo mesmo, e se perguntou onde seu amigo Duque Lias tinha ido. Assustado, virou-se e viu Duque Lias e seus guardas tensos diante dele, prontos para defender sua majestade. Calcionado, Duque Lias sacou sua espada e instou o rei a ficar para trás e ser cauteloso. Os guardas perceberam que estavam cercados. Um dos guardas perguntou se estavam cercados por monstros, ao que outro guarda virou-se desconfiado e começou a rir sujo. De repente, o guarda traidor atacou aquele que acabara de fazer a pergunta. O rei e Duque Lias ficaram pasmos.
Duque Lias perguntou por que ele faria tal coisa e por que havia matado seu próprio camarada. O guarda traidor afirmou que eles eram inimigos desde o início, e mais guardas escondidos surgiram dos arbustos próximos. Duque Lias ficou bravamente na frente de seu rei e ordenou aos outros guardas que fizessem tudo para defendê-lo. O guarda traidor disse ao rei para esperar um pouco mais, que era apenas questão de tempo antes de colocarem as mãos nele. Ele apontou sua espada para o duque e declarou que queria matá-lo e faria qualquer coisa para alcançar esse objetivo. O rei percebeu que tinha confiado em guardas que se revelaram traidores. Ajoelhou-se à beira do penhasco e perguntou a seu Deus se o havia abandonado ele e ao seu reino. Enquanto isso, nas câmaras de uma torre mágica, o mestre da torre estava sentado em uma mesa e se comunicava com outros 2 mestres da torre por meio de sua magia. 2 telas criadas pela magia com runas estavam flutuando diante dele. Um dos magos do outro lado das telas perguntou por que ele tinha iniciado esta reunião quando o mestre deles não estava presente. Quem convocara a reunião e estava sentado à mesa era o mestre da torre mágica Karosman. Ele tinha uma barba e bigode vermelhos estilosos, assim como cabelos vermelhos. O mago pouco amigável no outro lado da linha comentou que esperava que Karosman não tivesse esquecido que todos tinham muito o que fazer e realmente não tinham tempo para participar dessa reunião. Karosman explicou que o mestre deles o instruíra a realizar esta reunião e que ele deveria transmitir informações importantes a ambos. Levantou um dedo e disse que a primeira informação importante era que o plano de assassinar o atual rei do reino de Tolian, na Vila Manor, já estava em andamento. Uma vez que o rei estivesse morto, o primeiro príncipe Maxel assumiria o trono e todo o resto. Ryzen, um dos magos sentados do outro lado da tela, sugeriu que eles deveriam usar seus golems para limpar a terra dos monstros próximos e usar o exército para subjugar as outras nações próximas. Ryzen ajustou seus óculos e disse que isso deveria ser uma tarefa fácil para os golems, já que eram os mais fortes em todo o continente. Karosman continuou e explicou que o mestre deles também tinha notícias sobre um golem noturno no reino de Blart. Ryzen ficou completamente surpreso e mal podia acreditar no que ouvia quando Karosman disse isso. Ele perguntou o que isso significava e quem mais poderia criar um golem noturno senão ele. Karosman explicou que houve um grande incidente na família Einhart, onde um mago de 7º nível e seu golem cavaleiro desempenham um papel crucial. Ryzen ficou mais uma vez surpreso, seus olhos bem abertos. Karosman explicou aos outros 2 magos que o poder emanando do golem noturno deveria ser pelo menos de um grão-mestre, e também mencionou que esse golem tinha sua própria consciência. Ryzen ficou sem palavras e teve que ponderar por um momento, acariciando a barba. Ele explicou que, se um Oraron estivesse ausente, ele não seria capaz de criar um golem noturno. Além disso, seu golem regular levaria cerca de 30 dias para ser criado. Ryzen não conseguia acreditar que outra pessoa além dele era capaz de criar golems noturnos e no nível de um grão-mestre, com sua própria consciência, nada menos. No entanto, Karosman disse que essa era apenas metade do motivo para se preocupar, porque ele sabia que tal golem não poderia ser criado da noite para o dia. Levaria vários anos para criar um golem tão poderoso. No entanto, ele disse que não podiam simplesmente ficar de braços cruzados e fazer nada. Portanto, designou Ryzen para reunir informações sobre esse golem e perguntou se ele entendia. Ryzen queria procurar e fazer tudo o que fosse possível para encontrar essa pessoa e falar pessoalmente com ela, enquanto o rei estava em uma emboscada e Karosman, Ryzen e outro mago desconhecido estavam discutindo seus planos malignos. Nosso protagonista, El, simplesmente se deitou em sua parede e relaxou calmamente. Ele percebeu que estava realmente no reino de Tolian agora, mas se perguntou como poderia entrar em contato com o rei. Sabia que não seria uma boa ideia espalhar rumores sobre sua presença, pois poderia chamar a atenção da família Einhart no reino de Blard, revelando seu esconderijo. Ele queria de alguma forma encontrar e conversar com o rei de maneira normal e discreta, mas não conseguia pensar em ideias para alcançar isso. Virou-se na parede e se perguntou desesperadamente o que deveria fazer. A mãe de El estava ao seu lado com suas irmãs e mencionou que estava com fome, sugerindo que procurassem um lugar para comer juntos. El se endireitou concordando, de repente sentindo algo que o atingiu como um raio. Perguntava-se de onde vinha essa súbita onda de poder.
Reconheceu a frequência da energia e sabia que era o poder de um mestre da espada. Rapidamente, levantou-se e percebeu que o poder vinha do norte. Como El provavelmente esqueceu de falar e tudo aconteceu tão rapidamente, sua mãe perguntou o que havia de errado. Ela habilmente ignorou a pergunta e notou que a súbita onda de poder vinha da floresta, onde normalmente não deveria haver pessoas. Ele também percebeu que esse lugar estava muito perto do palácio do rei, e se perguntou se o rei poderia estar de alguma forma envolvido. A mãe de El continuou perguntando confusa o que estava errado com ele, até chamou seu nome, mas El apenas pediu desculpas e flutuou para longe. Disse à sua família para seguir em frente e fazer sua refeição sem ele. Duque Lias e seus leais guardas, que não eram traidores, cercavam seu rei e faziam o melhor para defendê-lo. No entanto, Lias reconheceu que muitos inimigos estavam aproveitando a escuridão para emboscar o rei. Sabia que se a situação não mudasse em breve, poderia haver perigo sério e o rei morreria. De repente, um dos cavaleiros inimigos atacou gritando o nome do rei. Diante da espada se aproximando, o rei se perguntou se era o seu fim. No entanto, no momento certo, El criou um escudo diante do rei, que se enrolou atrás dele, desviando o ataque do cavaleiro. O rei olhou ao redor, espantado, se perguntando o que acabara de acontecer e o que o protegera do ataque do guerreiro. El flutuou para o campo de batalha e disse que não tinha ideia do que estava acontecendo, mas não gostava da ideia de alguém sendo emboscado tão traiçoeiramente na cobertura da escuridão. Achava isso um mau presságio e não queria deixar os atacantes escaparem facilmente. Ela olhou para baixo no campo de batalha e perguntou aos soldados inimigos se precisavam de um momento para inventar desculpas. No entanto, permaneceram em posição de luta e não disseram nada. El agradeceu por lhe darem a oportunidade, mas deixou claro que ainda morreriam. O rei e seus seguidores estavam perplexos e não conseguiam entender completamente quem era El, o que ele faria e por que ele tinha aparecido agora. Um dos leais cavaleiros do rei gritou para El pedindo que salvasse sua majestade. El ficou chocado ao descobrir que acabara de salvar o rei, enquanto Lias adotou uma abordagem mais racional e disse ao cavaleiro para não agir precipitadamente, já que El também poderia ser um inimigo. Ela olhou para o rei e percebeu que ele era realmente o rei Ludolf, do reino de Tolian. Ele virou seu olhar para os soldados inimigos e disse que agora entendia completamente a situação e reconhecia os cavaleiros inimigos que estavam atrás do rei. Explicou que não os pouparia por tal ato. El levantou a mão e moldou uma pequena esfera com a mana giratória e as palavras miséria e destruição, que se expandiram rapidamente em um grande portal atrás dele. Pouco depois, podia-se ver as mãos de Tana fazendo seu caminho através do portal e praticamente o rasgando. El convocou seu golem cavaleiro dourado no início da batalha, de pé atrás dele e pronto para lutar mais uma vez por seu mestre. O rei e seu duque ficaram atônitos com esse espetáculo, enquanto o rei, apesar de ter ouvido rumores, achava difícil acreditar que se tratava de um jovem garoto. No entanto, ele podia sentir uma quantidade incrível de poder emanando de El e se perguntava quem era esse jovem mago. El levantou a mão novamente e criou um pequeno cristal de gelo que atirou no chão para congelar os soldados inimigos, impedindo sua fuga e os deixando imobilizados. Declarou que poderia derrotá-los todos com um único golpe e ordenou a Tana que prosseguisse, instruindo-a a poupar alguns dos cavaleiros inimigos para que pudessem ser interrogados mais tarde e descobrir quem estava por trás desse ataque. Tana confirmou a ordem de seu mestre, enquanto o rei continuava admirado e fascinado pela força de El, tentando compreender a extensão de sua magia. Os cavaleiros inimigos tentaram se libertar do gelo e resistir, mas não conseguiram escapar, muito menos se mover adequadamente. Tana seguiu as ordens de El e avançou, estendendo a mão e convocando sua espada dourada, que apareceu em suas mãos envolta em chamas, assim como havia sido no campo de batalha da família Einhart. Tana não perdeu tempo e balançou a espada horizontalmente da direita para a esquerda, despachando rapidamente os soldados inimigos e criando um poderoso recuo que os matou instantaneamente. O rei e seu duque ficaram mais uma vez atônitos com o poder avassalador de El e seu golem, tentando compreender o que havia acontecido naquele instante. El agradeceu ao seu golem dourado, Tana, e a elogiou pelo excelente trabalho, ao que Tana se curvou diante dele e expressou sua gratidão. O rei percebeu que este devia ser o mago sobre o qual os rumores circulavam.
O mais alto mago no reino de Tolian estava atualmente apenas no 6º nível de magia, mas se o rei conseguisse conquistar El, finalmente teria um mago do 7º nível em seu reino. El se aproximou do rei e perguntou se ele havia se ferido, se apresentando como El. O rei, visivelmente aliviado, agradeceu a ele por sua ajuda. El explicou que não foi nada e que apenas cuidou de alguns vilões. Ele também mencionou que deixou alguns deles vivos de propósito, para poder interrogá-los e descobrir quem faria algo assim a ele. Ele esperava que isso resolvesse o problema e que emboscadas desse tipo pudessem ser minimizadas no futuro. Enquanto isso, os leais guardas do rei estavam ocupados prendendo os traidores restantes. O rei ficou impressionado que El não apenas salvou sua vida, mas também teve a previsão de pensar além disso. Ele convidou El para jantar com ele e enfatizou que um simples agradecimento verbal não seria o suficiente nessas circunstâncias. El brincou, fingindo considerar o convite, mas no final aceitou, deixando o rei muito feliz e com uma expressão radiante. O rei explicou que informaria seu mago sobre o convite e ordenaria que desativasse o selo que impedia a intrusão da magia de teletransporte, para que El pudesse comparecer durante o dia. El agradeceu por isso e depois se desculpou, afirmando que precisava partir agora. Ele conjurou um círculo mágico abaixo dele e se preparou para a magia de teletransporte. No entanto, ao se teletransportar, deixando o rei sozinho no penhasco na floresta, acrescentou que estava ansioso pelo encontro de amanhã. Duque Lias então se aproximou de seu rei, expressando seu alívio por as coisas terem terminado tão bem. Ele acreditava que o mago e o golem cavaleiro, que os haviam salvado, estavam definitivamente envolvidos no incidente em Einhart. Além disso, Lias esperava que eles pudessem ajudar com o problema dos monstros que estavam enfrentando atualmente. O rei se virou e perguntou ao seu amigo se também acreditava que El conseguiria alcançar o 8º GR de magia. Ainda se sentindo muito alegre, ele comparou os eventos de hoje a uma chuva refrescante em solo seco, com Duque Lias observando que se podia ver dessa forma, exceto pelo fato de quase terem morrido. Quando El contou à sua família sobre sua pequena aventura, eles ficaram surpresos por ele ter simplesmente encontrado o rei. Ele explicou que salvou o rei de uma emboscada na floresta e recebeu um convite para o Palácio Real. Sua mãe mal podia acreditar que tudo tinha corrido tão bem, mas ficou feliz que seu filho estivesse se encontrando com o rei. Ela perguntou a El como poderia conquistar o apoio dele e queria ouvir seu plano. Embora Serena e Kaina o implorassem para revelar o plano a eles, El permaneceu firme, explicando que compartilharia com eles mais tarde. De repente, 2 homens se aproximaram de sua mesa. Um deles abraçou a mãe de El e flertou com suas irmãs, perguntando se gostariam de passar algum tempo com eles. Um dos homens começou a tocar levemente em Serena, mas El interveio imediatamente e pediu educadamente, com um sorriso, para que ele mantivesse as mãos longe de sua família. O homem, que não entendia muito bem a situação, perguntou quem era El. El ficou um pouco sério e repetiu com um aperto mais firme que o homem deveria deixar sua família em paz. Finalmente, o homem entendeu a mensagem e assegurou que seguiria os desejos de El. Posteriormente, o homem e seu amigo deixaram o local em que estavam. Serena e Kaina olharam para o irmão que as havia resgatado como um cavaleiro de armadura dourada e se sentiram um pouco envergonhadas. Sua mãe percebeu isso e teve que segurar o riso. Ela sabia que suas 2 filhas estavam um pouco assustadas e que El havia agido como um verdadeiro cavalheiro naquele momento. El, por sua vez, não estava ciente da situação. Murmurou algo para si mesmo e então disse que as 2 deveriam, na verdade, ser suficientemente fortes para lidar com a situação por conta própria. Isso arruinou completamente o clima à mesa para as mulheres, e a mãe de El apenas balançou a cabeça. Na manhã seguinte, que estava tão ensolarada quanto quase todos os dias anteriores, El se despediu de sua família, pois precisava se preparar para a reunião com o rei. Seus irmãos e mãe disseram para ele cuidar-se e que estavam ansiosos para vê-lo mais tarde. Em seguida, El ativou sua magia de teletransporte e chegou à grandiosa propriedade do rei. Na sala onde a magia de teletransporte podia trazer alguém, havia um homem irritado por ter que desbloquear os selos que protegiam a propriedade contra pessoas que entravam por meio de magia de teletransporte. Ele se perguntou qual pessoa importante estava vindo para que ele tivesse que realizar uma tarefa tão incômoda.
Entediado, sentou-se em sua cadeira, apoiando o rosto em uma mão e cruzando as pernas, imaginando quanto tempo levaria para os convidados chegarem. Pouco depois, no entanto, ele notou um movimento no meio da sala. Rapidamente, ele pulou e reconheceu que era a mana de alguém no 7º nível de magia. Ele ficou pasmo por ver alguém tão poderoso tão rapidamente. Ele apareceu e pousou com sucesso na propriedade de seu novo rei. O homem que estava esperando por El o recebeu imediatamente e perguntou se ele era aquele que havia salvo a vida de seu rei. El se virou e confirmou. Após o que o homem se aproximou, o abraçou com lágrimas nos olhos e disse que finalmente haveria um mago do 7º nível no reino novamente. Ele estava feliz por não se sentir mais tão sobrecarregado. El não entendia a situação e se perguntava quem era esse velho e o que estava acontecendo ali. El estava confuso. Limpou a garganta e indicou que não entendia completamente a situação em que estava. Sentindo-se um tanto desconfortável, o velho homem voltou à realidade, percebendo que estava sendo intrusivo e deixando suas emoções assumirem. Imediatamente, ele soltou El, esfregou a parte de trás da cabeça com uma mão e se desculpou por seu comportamento intrusivo. Explicou que agiu daquela forma porque a mana de El era incrível. El ouviu calmamente o homem mais velho, mas minimizou a situação, ignorando-a, embora o toque inicial entre eles agora tenha terminado. No entanto, o homem mais velho não podia simplesmente ignorar o fato de que El era tão jovem. Ele disse a El que nunca havia visto um mago de 7ª classe tão jovem. O homem mais velho tinha um brilho nos olhos e deixou claro para El que estava fascinado pelo que ele já havia conquistado em tão tenra idade. El se sentiu visivelmente desconfortável sendo elogiado dessa maneira e se perguntou o que diabos estava acontecendo com o homem mais velho e por que ele estava tão entusiasmado na situação desconfortável. El examinou o quarto do homem mais velho e descobriu pilhas de livros espalhados desordenadamente pelo chão, abertos e caoticamente distribuídos. Ao examinar os livros mais de perto, reconheceu que eram sobre magia. Ele teve que recordar como, quando criança, devorava cada livro mágico. Levou um tempo, mas então o homem mais velho se desculpou novamente por seu comportamento rude. Após o segundo pedido de desculpas, mencionou que Sua Majestade, o Rei, já estava esperando por El e gostaria de levá-lo até ele. Além disso, modestamente perguntou se poderiam falar sobre magia no caminho. El tinha um brilho nos olhos, animado pelo fato de haver outra pessoa além dele com paixão por magia. Enquanto seguia com o homem mais velho para visitar o rei, ele demonstrou um pouco de sua magia, canalizando uma chama azul quente de mana em sua mão. O homem mais velho ficou pasmo ao ver a demonstração de El, não conseguindo acreditar que alguém tão jovem poderia canalizar magia poderosa em sua mão sem preparação ou recitação de um feitiço. Ele disse a El que ele estava em um nível completamente diferente dos outros magos de 7ª classe. Enquanto os dois continuavam pelos corredores do castelo do rei, o homem mais velho ponderava como isso era possível e elaborava muitas teorias selvagens que faziam El sorrir enquanto caminhavam pelo corredor. El sorria cada vez mais, gostando de conversar com o homem mais velho e se divertindo muito com a conversa. Isso porque a paixão do homem mais velho era a mesma de El: explorar e examinar a magia. De repente, os olhos de El se arregalaram. Ele olhou por uma das janelas do palácio e contemplou o porto. Tinha uma vista maravilhosa da cidade. A água sussurrava, as ondas quebravam no porto, o sol brilhava e uma atmosfera pacífica se instalava sobre toda a cidade. El pôde ver mais claramente que esta terra era rica em alimentos, o subsolo cheio de recursos e tesouros. Enquanto El olhava pela janela, contemplando as vantagens do reino de Tolian e sentindo o calor do lugar, o homem mais velho ponderava e murmurava novamente na frente de El. Isso fez com que El se perguntasse por que o homem mais velho estava ponderando mais uma vez. Para encerrar a ponderação, El entregou ao homem mais velho um pequeno pedaço de papel com uma teoria mágica que ele havia elaborado e colocado no papel enquanto passava pelos corredores do castelo. Ele explicou ao homem mais velho que havia muitas semelhanças entre os campos da magia e os cálculos. O homem mais velho pegou ansiosa e energeticamente o pedaço de papel de El, claramente animado. Ele examinou a teoria e ficou surpreso que tal método existisse. Elogiou El novamente, expressando o quão valioso aquilo era. Ele também mencionou que o método era, na verdade, bastante simples,
mas resultava em uma teoria coerente. Enquanto continuavam a caminhar pelos corredores do castelo, El explicou que originalmente não pretendia tornar essa teoria pública, mas queria mostrá-la ao homem mais velho porque gostava dele. No entanto, El deixou claro, colocando o dedo na frente da boca, indicando que ele deveria manter essa teoria em segredo. E então o senhor o agradeceu por isso. O rei esperava sozinho em uma sala grande, apoiando o rosto com uma mão, enquanto batucava impacientemente na mesa com a outra. O rei disse que Decilons, o homem mais velho de Rosa, estava atrasado novamente e perguntou se ele havia sido distraído pela magia mais uma vez. Nesse momento, uma voz fora da porta informou o rei de que seu convidado, El, agora estava aqui. O rei imediatamente ordenou que o deixassem entrar, e Decilons abriu a porta para que El entrasse na sala. El se desculpou muito educadamente por sua chegada tardia. O rei ficou feliz e estava prestes a cumprimentar El, quando Decilons se colocou à frente de El e informou ao rei que El era o mago que mudaria o curso da história. O rei ordenou a Decilons que se acalmasse e explicasse que também havia visto a grandeza e a força do Sir El ontem. Ele então pediu a Decilons para deixá-los sozinhos. Decilons ficou um tanto surpreso com isso, mas ciente de sua posição, desculpou-se com seu rei e os deixou sozinhos. El ficou um pouco confuso sobre por que o rei queria falar sozinho com ele, e agora percebia que não havia visto um único cavaleiro a caminho desta sala, e não havia cavaleiro presente nesta sala também. El se perguntou se o rei tinha feito isso de propósito, para que ele não se sentisse muito desconfortável quando Decilons deixasse a sala. El agradeceu por guiá-lo tão bem até seu rei e pelas conversas agradáveis no caminho. Decilons, em conclusão, pediu que se encontrassem novamente, pois ele queria aprender mais sobre as descobertas de El na magia. Com um grande sorriso no rosto, ele se despediu e fechou a porta. O rei achou o comportamento do seu mago um tanto constrangedor, balançou a cabeça levemente e envergonhado quando ficaram sozinhos na sala. El ajoelhou-se, fez uma reverência e cumprimentou o rei com o máximo de respeito e cortesia possível. No entanto, antes que El pudesse expressar sua gratidão do fundo do coração, o rei tocou o ombro de El e o tratou como Sir antes de seu nome. Enquanto o rei também se ajoelhava em ambos os joelhos diante de El, ele disse a ele para se levantar e que deveria ser ele a expressar os agradecimentos. Ele repetiu as palavras de El para ele e agradeceu sinceramente por tê-lo salvo do perigo no dia anterior. Após essa gratidão, o rei aplaudiu algumas vezes, após o que serviçais e criadas trouxeram comida deliciosa para a sala. O rei pediu desculpas se isso fosse um pouco indelicado, mas a comida seria servida de uma vez. Havia costelas, lagosta, vários tipos de peixe, molhos e outros pratos saborosos. Então, o rei disse que El deveria se sentir à vontade e que poderiam conversar livremente. El sorriu e percebeu que o rei Ludolf parecia ser uma pessoa muito considerada, até mesmo nas coisas mais pequenas. Enquanto comiam, Ludolf perguntou a El se ele queria um pouco de álcool e explicou que tinha preparado algo especialmente do álcool mais popular em seu reino. El naturalmente concordou e estendeu um copo para o rei, agradecendo-lhe depois. Como El reconheceu que o rei o tratava bem, ele queria ser igualmente respeitoso e educado com ele, assim como o rei era com ele. Isso incluía tratar o rei com muito respeito e falar livremente o que pensava, sem muita hesitação. El disse diretamente ao rei, de frente para ele, que acreditava que o rei o queria para construir uma torre mágica nesta terra. Inicialmente, o rei Ludolf ficou surpreso. Seu rosto mostrou algum choque. No entanto, não demorou muito para que a expressão chocada se transformasse em uma séria, e ele confirmou a suposição de El. O rei explicou, no entanto, que a torre não era apenas sobre consolidar seu poder, mas sobre proteger-se dos monstros e seus ataques anuais, nos quais milhares, até 10.000 civis, perdem a vida. O rei também disse que essa era a principal razão pela qual ele havia pedido a El que o visitasse em seu castelo, mesmo que fosse constrangedor. O rei Ludolf continuou e explicou a El a situação do reino, dividido em 3 partes. Ele explicou que o primeiro e segundo príncipes se uniram e tinham coletivamente mais da metade do reino ao seu lado. O rei Ludolf acrescentou que não ficaria surpreso se houvesse um conflito interno em seu reino a qualquer momento. No entanto,
Como os dois príncipes estavam fazendo tudo o que podiam para fortalecer suas forças, os monstros no oeste podiam se manifestar livremente sem chamar a atenção para as unidades. Ludolf também disse que gostaria de ter um reino bom, onde seus súditos pudessem viver em paz e ser protegidos. Para alcançar isso, eles precisariam caçar e eliminar os monstros próximos. Além disso, Ludolf explicou a El que uma torre mágica poderia ajudar a prevenir futuras guerras com outras nações. Por fim, Ludolf expressou seu desejo de que o terceiro príncipe assumisse como rei, acreditando que ele era um homem muito caloroso e bondoso. Assim, Ludolf implorou a El para se estabelecer em seu reino, enfatizando que seus súditos merecem essa felicidade. Ele praticamente implorou a El. El ficou surpreso e admirado com a seriedade do rei a respeito disso. Ele percebeu que os olhos do rei, enquanto suplicavam, estavam cheios de determinação, e o pedido do rei não visava obter uma vantagem pessoal, mas sim desejava o melhor para seus súditos. El tinha um leve sorriso no rosto, feliz por ter feito a escolha certa e por o rei em cuja terra ele queria se estabelecer ser uma pessoa tão bondosa. O rei Ludolf explicou que concordava com El e faria o seu melhor para ajudar o reino de Tolian. Ludolf agradeceu a El por isso e disse a ele que também faria tudo para apoiá-lo na criação de uma torre mágica. No entanto, El também declarou que tinha algumas condições que precisavam ser atendidas para que ele ajudasse. Uma delas era que ele precisava de 3 anos para fazer os preparativos necessários. Ao ouvir isso, Ludolf chamou silenciosamente, surpreendido que 3 anos seriam necessários, e depois acrescentou que eles não tinham tanto tempo. Ludolf explicou a El que o território do Conde Luvius, uma das áreas destruídas, não sobreviveria por mais 3 anos. A expressão de El mudou. Ele parecia um pouco surpreso, e o sorriso que estava em seus lábios desapareceu. O rei Ludolf explicou ainda que eles desfrutaram de anos de paz graças a um excelente mago. Ele continuou dizendo que recentemente algumas pessoas haviam sequestrado esse mago, e desde então, os monstros avançavam constantemente para o território do conde, causando uma escalada nas perdas civis. El de repente abriu os olhos ao ouvir que alguém tinha sequestrado um mago. Ele imediatamente pensou que isso poderia ser responsabilidade do Marquês. Ludolf prosseguiu dizendo que, atualmente, Cest R. Luvius estava gerenciando as coisas tão habilmente quanto o antigo conde. Ele explicou que ela era filha do antigo conde, e uma gênia com a espada e em assuntos de administração territorial. Mas, com pesar, Ludolf também disse que os monstros poderiam destruir completamente a área se não fossem detidos, o que significaria o fim da família Luvius. Infelizmente, El teve que informar ao rei que ele teria que manter esses 3 anos, porque era o tempo que ele precisava para construir uma torre mágica. No entanto, enquanto cortava o suculento bife bem cozido, ele explicou ao rei com um sorriso que cuidaria das coisas no desfiladeiro do solar. Ludolf, atônito, repetiu as palavras de El, perguntando se ele queria dizer o desfiladeiro do solar, a terra da morte, e se era realmente possível lidar com as coisas lá. El explicou que era possível e que precisaria dos 3 anos para lidar com as questões no desfiladeiro do solar. Ao mesmo tempo, El também perguntou quantos ataques havia exatamente a cada ano. Ludolf explicou que havia 10.000 ataques todos os anos, afetando seu reino. Em total, deveria haver cerca de 15.000 mantícoras, habitando a área no desfiladeiro. El dobrou as mãos na frente do rosto e pensou em voz alta, percebendo que 15.000 mantícoras seriam um número muito grande que exigiria tempo e atenção. Em descrença, o rei Ludolf, com os olhos arregalados, perguntou a El se era realmente possível libertar e salvar seu reino do desfiladeiro do solar e de seus monstros. El disse a ele que talvez ele tenha esquecido que era um mago de 7º nível. Além disso, explicou ao rei com um sorriso no rosto que também tinha a carta na manga de um golem noturno. Surpreso, o rei Ludolf lembrou que El estava certo e que quase esqueceu devido à jovem idade de El que ele era um mago de 7º nível e que também tinha um golem noturno o acompanhando. Ao olhar novamente para o rosto de El e ver a confiança e determinação em seus olhos, ele sabia que nada era impossível para esse jovem. Ludolf mais uma vez implorou a El para restaurar a paz ao reino. El respondeu que aguardava o futuro com alegre expectativa e estava animado para se estabelecer aqui. Em seguida, ele se levantou e pediu desculpas. O rei Ludolf perguntou a El se ele pretendia sair agora, e El confirmou isso com um sorriso,
dizendo que agora sabia o que tinha que fazer. Ele agradeceu ao rei pelo convite e fez o caminho até a porta. Antes que pudesse sair, o rei Ludolf disse a ele que era bem-vindo a visitá-lo a qualquer momento e que poderia vir quando quisesse. Ele também perguntou a El quantos anos ele tinha exatamente. El respondeu à pergunta do rei, revelando sua idade de 17 anos, e deixou o rei, que agora tinha um sorriso no rosto novamente e estava impressionado com El. Ele teve que reconhecer que El, aos 17 anos, já era extraordinário e grandioso. Ao mesmo tempo, ele se perguntava se El realmente seria capaz de salvar seu povo do desfiladeiro do solar. O desfiladeiro do solar era um desfiladeiro entre duas montanhas por onde fluía um pequeno rio azul. Nesta floresta, e no desfiladeiro, viviam aproximadamente 15.000 mantícoras. Mantícoras eram grandes felinos predadores parecidos com leões, com asas nas costas e um rabo de escorpião. Normalmente tinham poucos inimigos. No entanto, neste lugar, havia seres pelos quais tinham grande respeito, e não era incomum que as mantícoras menores ocasionalmente recuassem ao encontrar um exemplar de seu tipo 2 vezes maior, que tinha presas particularmente afiadas e era monstruosamente forte. Este era um rei mantícora, reconhecível por uma joia vermelha na testa, concedendo-lhe autoridade sobre todas as outras mantícoras. O poder deste rei mantícora era comparável ao de 100 mantícoras normais e ainda mais forte do que 100 em nível de especialista. Era completamente normal que durante um ataque de mantícoras vilarejos simplesmente desaparecessem como se nunca tivessem existido. E neste momento, uma das aldeias estava prestes a enfrentar tal destino. Essa aldeia era a pequena vila de Ken, localizada no lado direito entre as duas montanhas, na floresta atravessada pelo rio. Era uma pequena vila cercada por uma pequena parede de madeira. E na entrada e saída da vila, 2 torres de vigia estavam posicionadas para proteger a vila contra ataques. Para entrar na vila, era preciso atravessar uma pequena ponte estreita. Esta ponte estava atualmente sob ataque por 2 mantícoras, e os aldeões estavam tentando desesperadamente se defender e afastá-las. Um dos aldeões perguntou ao seu camarada como eles deveriam parar 2 mantícoras ao mesmo tempo, pois precisavam de todos os homens que tinham apenas para uma. Desespero estava escrito em todos os rostos dos soldados. No entanto, outro soldado gritou para seus camaradas que não podiam deixar as mantícoras entrarem na vila sob nenhuma circunstância. Ele bateu com a perna direita no chão, liberando uma grande onda de choque. Confiantemente, disse a seus camaradas que qualquer um que pudesse e quisesse lutar era bem-vindo a se juntar a ele na batalha. Seus camaradas ganharam uma nova coragem, e não esperavam nada menos de seu capitão, Maider, e não puderam deixar de ficar maravilhados com a aura que o envolvia. Foi inevitável para todos reconhecerem o extraordinário talento do espadachim, seu capitão, um jovem que, mesmo na flor da juventude, já havia ascendido a uma posição de destaque em suas habilidades marciais. No meio da ponte, o capitão Maider lutava contra uma mantícora que se aproximava lentamente. A aura da mantícora era escura e cheia de energia sedenta de sangue, enquanto a aura de Maider era verde e gentil, girando ao seu redor. De repente, a mantícora mostrou seus dentes para os bravos soldados. O capitão Maider não ficou impressionado. Saltou no ar e atacou imediatamente a mantícora com sua arma. Com toda a força, ele acertou a testa da mantícora com sua arma, dando-lhe uma cabeçada. Imperturbável com seu próprio acerto direto, o capitão Maider imediatamente ordenou a seus homens que atacassem a mantícora antes que ela se recuperasse. Todos os soldados na ponte sacaram seus arcos e se prepararam para o ataque. Sem perder tempo, eles dispararam flechas na mantícora que havia sido anteriormente paralisada pelo capitão Maider, atingindo-a por todo o corpo. Diante do cadáver da mantícora, o capitão Maider estava certo de que nem mesmo tal monstro teria sobrevivido a tal ataque. Ele então quis garantir derrotando a mantícora com um golpe final. Ele atacou a cabeça da segunda mantícora com sua lança, fazendo-a gritar e cair no chão. O capitão Maider estava certo de que a primeira onda de ataques das mantícoras havia terminado. No entanto, o capitão Maider ficou ainda mais surpreso quando viu que, atrás das 2 primeiras mantícoras, outra estava escondida, rugindo com a boca aberta e correndo em sua direção com 2 chifres afiados. O capitão Maider percebeu que mais e mais mantícoras viriam, uma após a outra.
Ele se virou para seus camaradas e soldados, alertando-os de que outra mantícora havia chegado, e eles precisavam se juntar novamente para repelir o ataque. No entanto, ao olhar para a tropa, ele percebeu que seus soldados estavam visivelmente exaustos e precisavam de uma pausa. O capitão Maider ficou um pouco confuso, pois nunca tinha visto uma mantícora tão grande sozinha em sua vida, muito menos derrotado uma. Ele percebeu que provavelmente seria desafiador repelir o ataque usando apenas aldeões como soldados. No entanto, ele não desistiu, e seu aperto em torno de sua arma se apertou. Ele percebeu que, apesar da desvantagem, eles tinham que repelir o ataque. Em seguida, ele assumiu sua postura de combate e esperou a mantícora se aproximar. Correu em direção a Maider, com fogo em sua boca, ambos os oponentes se enfrentando, se preparando para o primeiro golpe. O capitão Maider com sua lança e a mantícora com fogo em sua boca. A mantícora foi a primeira a lançar uma bola de fogo em direção ao capitão Maider. Posteriormente, o capitão Maider correu em direção à mantícora. Quando os dois ataques colidiram, houve uma explosão alta. Os aldeões seguraram as mãos na frente de seus corpos para se protegerem da imensa onda de choque. Os aldeões também estavam ansiosos para ver como a batalha entre os dois se desenrolaria. À medida que o fogo e a fumaça se dissipavam lentamente, a silhueta do capitão Maider podia ser vista. Ele se apoiou em sua arma e se ajoelhou completamente sem fôlego. Ele se perguntou, enquanto seu olhar caía sobre a mantícora diante deles, como era possível sair ileso de tal ataque. Ao fazer isso, ele olhou diretamente nos olhos vermelhos profundos do grande felino predador. Completamente exausto, ele continuou a se apoiar em sua própria arma e enfrentou seu destino, enquanto a mantícora atacava novamente o capitão Maider. Ele se perguntou se isso era agora o seu fim. No entanto, com um único golpe, a mantícora foi dividida em 4 partes e foi derrotada, fazendo-a cair no chão diante do capitão. O capitão Maider e os aldeões estavam surpresos, questionando quem poderia derrotar sem esforço uma besta tão grande. Enquanto os incrédulos olhavam para o cadáver da mantícora, uma pessoa surgiu da água usando uma capa vermelha e luvas vermelhas. Era Kaina que, logo após derrotar a mantícora, informou a El que havia concluído com sucesso sua missão. Ela se destacou de maneira impressionante diante do capitão Maider e dos aldeões que a observavam atentamente. A surpresa era evidente em seus rostos ao perceberem que a jovem diante deles, que à primeira vista nem parecia ter completado sequer 20 anos, era a sua salvadora. Eles também reconheceram que essa garota era extremamente talentosa no manuseio de uma espada. El, que seguia Kaina, a parabenizou pelo trabalho concluído com sucesso e disse a ela que certamente precisariam encontrar um novo mestre no futuro. Esses elogios foram demais para Kaina, que ficou vermelha de vergonha. Ela disse que essa tarefa não foi difícil para ela, mas ainda assim agradeceu a El por suas palavras gentis. Depois de organizar seus pensamentos e processar as palavras de elogio de seu irmão, Kaina se virou para o capitão Maider e os aldeões, cumprimentando-os. Eles ainda estavam pasmos e não conseguiam entender o que estava acontecendo diante de seus olhos. El explicou a eles que não tinham vindo prejudicá-los, mas, pelo contrário, ele se apresentou como um mago que deseja proporcionar a todos uma vida agradável e logo governará a terra. El tinha um sorriso animado no rosto e tentava transmitir a mensagem da maneira mais amável possível. No entanto, essa notícia chocou o capitão Maider, que apertou ainda mais o punho de sua arma tremendo e perguntou o que El queria dizer com isso. Completamente assustado, ele se endireitou, apontou a arma para El e perguntou por que essa terra deveria pertencer a ele em breve. Kaina também alcançou sua arma e perguntou como ele se atrevia a apontar a espada para seu irmão. Ela canalizou toda a sua aura vermelha, expressando sua raiva com esse ato, e perguntou ao capitão Maider como ele poderia ser tão rude com El, e gritou com ele. Maider estava bastante surpreso, engoliu em seco e teve que considerar a aura impressionante e incrivelmente densa se desdobrando diante dele. Ele também teve que admitir que, embora sua oponente parecesse jovem, seu espírito e determinação eram surpreendentes. De repente, El gritou de trás para Kaina para parar e tocou em seu ombro para tirá-la de sua raiva e fúria. El explicou a ela que eram forasteiros e era completamente normal para os aldeões reagirem daquela maneira, do ponto de vista deles. Kaina virou-se, olhou para El e deixou o assunto para lá.
Ela se voltou para o Capitão Maider e deu-lhe um aviso final para, por favor, ter mais educação no futuro. Então, El se voltou para os aldeões e disse que provavelmente não tinha comunicado corretamente.